Dando continuidade, pessoal, aqui a nossa aula de sujeito e predicado. Existem também orações sem sujeito, não é? E isso acontece quando a informação dada pelo predicado não se refere a nenhum sujeito. Ou seja, quando a informação da oração dada pelo predicado, ela não define nenhum sujeito, então nós dizemos que essa oração, ela não tem sujeito, né? Exemplo aqui, olha, nós temos aqui essa frase logo abaixo. Chovia torrencialmente naquela manhã. Nós temos aqui a oração chovia, não é? O verbo chovia. E então nós percebemos que ele não está relacionado a nenhum sujeito. Não é possível nessa frase identificar um sujeito. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a oração ela não tem sujeito. E o sujeito ele também pode não ficar explícito na oração, mas você pode identificar ele através da flexão do verbo. É o caso desse exemplo aqui logo em seguida. Estou com muita saudade de vocês dois. Aqui nós temos o predicado, não é? Estou com muita saudade de vocês dois. Aqui nós não temos um sujeito definido, mas pela flexão do verbo estou, nós podemos identificar que quem é o sujeito? Eu, pois eu sou quem estou com muita saudade de vocês dois. Então, a flexão do verbo, ela pode identificar o sujeito mesmo quando ele não vem explícito na frase, tá certo, pessoal? Então, existem orações que não tem sujeito e existem orações que o sujeito não vem explícito, mas que nós podemos identificar pela flexão do verbo. E os tipos de sujeito? O núcleo do sujeito é a essência do sujeito, a palavra que define o sujeito na oração. Por exemplo, o Senhor quer uma antena externa de televisão. Nessa frase, o termo Senhor ele corresponde ao sujeito. Os sujeitos, eles podem ser sujeito simples e sujeito composto, né? O simples, ele tem apenas um núcleo de sujeito, que é apenas um sujeito. O composto, ele possui 2 ou mais núcleos de sujeito, né? Então, nessa primeira frase que a gente viu aqui no primeiro parágrafo, o Senhor quer uma antena externa de televisão. Nós temos apenas um sujeito, que é o Senhor, certo? Então, aqui nós temos um sujeito simples, apenas um núcleo de sujeito, apenas um sujeito de quem se fala. Nessa segunda frase de sujeito composto, nós temos eu e o Senhor, vamos tentar de novo. Então, nessa frase nós temos 2 núcleos de sujeitos. Quando nós temos 2 núcleos de sujeito, então nós vamos ter um sujeito composto, ou seja, a oração ela está se referindo a mais de um sujeito, ela está definindo mais de um sujeito naquela oração. Quando isso acontece, nós temos o sujeito composto. Então, os tipos de sujeitos são simples e compostos, certo? E às vezes, o sujeito ele não aparece na oração, mas é possível identificar pela flexão do verbo, como nós vimos lá atrás, tá? Olha aqui nesse exemplo de frase. Vamos tentar de novo. A esse tipo de sujeito, a gente dá o nome de desinicial. Por quê? Porque ele não está explícito na frase. Porém, devido à flexão do verbo, nós podemos identificar o sujeito na oração, tá? Vamos tentar de novo. Quem vamos tentar? Quem é que vai tentar? Eu e você. Vamos tentar novamente, tá? Então, aí a gente consegue identificar quem que é o sujeito a partir dessa flexão do verbo. Chamamos, então, de sujeito desinicial quando o sujeito não vem explícito, mas nós podemos identificar ele pela flexão do verbo, tá, pessoal? E, às vezes, não é possível identificar o sujeito de jeito nenhum, nem pelo contexto, nem pelo verbo. Aí, nesse caso, a gente diz que o sujeito ele é indeterminado, porque ele não está explícito na frase e ele também não é possível identificar a partir do verbo. Olha só esses 2 exemplos. Precisa-se de vendedores. O verbo aqui é precisa-se. Ele não determina nenhum sujeito, não é possível dizer quem que precisa de vendedores. Outro exemplo, roubaram meu alfinete. Não é possível dizer quem que roubou. O verbo aqui é roubaram, então não é possível dizer quem que é o sujeito, quem foi que fez esse roubo. Então, nós temos aqui 2 exemplos de orações com sujeito indeterminado, porque não estão explícitos na frase,
nem são possíveis identificar através da flexão do verbo. Certo, pessoal? Agora eu quero que vocês façam para mim as atividades das páginas 47, 48, 49 e 50, tá bom, pessoal? A primeira atividade são 3 questões e a segunda atividade são 5 questões. Vamos lá responder, praticar, porque é a melhor forma da gente gravar essas informações. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? É só chamar. Bons estudos, pessoal!